Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Então vamos ler e analisar o Cântico do Calvário, vamos observar também e compreender os formatos poéticos, elegia, écogla, madrigal, epitálame, e também reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de palavras e expressões. Você já ouviu falar em elegia? Você sabe o que é uma elegia? Conta só para mim. Então, vou te contar. Elegia é um poema, uma poesia lírica que tem um conteúdo principal. A sua principal característica é abordar temas como a tristeza e a melancolia. Sentimentos despertados, como a morte, por exemplo. E para isso nós vamos conhecer uma elegia chamada Cântico do Calvário. Apresento a vocês Fagundes Varela, 1841 a 1875, e o fragmento dessa obra-prima do poeta ultrarromântico Fagundes Varela chama-se Cântico do Calvário. Então, esse Cântico do Calvário é dedicado à memória do filho dele, morto em 11 de dezembro de 1863. Como será que uma elegia desperta o sentimento? Perceba isso acompanhando a leitura. Vamos lá. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Cântico do Calvário é uma obra-prima inquestionável. Então eu te convido a resolver a atividade 1 agora conosco e comentar sobre a temática do poema. Se você percebeu que os versos do poema são totalmente irregulares, sem rima, e que nome se dá a versos assim? Observe os versos do poema. Você acha que esses versos têm rima? Pensa um pouquinho que eu volto já conferir contigo. Voltei! Bora lá conferir o poema? Antes, porém, oi Vivi, tudo certinho aí? Como que é poema em Libras? Ah, muito bem, então vamos ver agora como ficou a nossa resposta? Vem comigo, Vivi! Hoje temos duas Vivis aqui, eu Vivian, ela Viviane, a sala está de Vivis. Eu te perguntei sobre a temática do poema, então a temática qual é? A morte precoce de seu filho. Que nome se dá a versos assim? Versos do poema são irregulares, sem rimas, então nós chamamos de versos brancos. E o Cântico do Calvário é uma elegia em versos brancos. Versos que possuem métrica, mas não utilizam rima. Confira aqui, Estio, sublime, pátria, entrando e destino. Ocorre rima aqui? Não, né? Olha no resto aqui do poema. Predileta, conduzia, estrela, cintilava, percorreram. Você observou alguma rima? Ih, professora, eu não estou lembrando bem o que é rima.
Rima são os sons finais, né? Os sons finais, ó. Predileta, rima com alguma coisa? Não. Conduzia, ó, ia, estrela, ela, cintilava, ava, pegou, rima? Não está rimando. Então, essas rimas não ocorrem, ó, no poema todo. Seguimos com a atividade 2, especialmente para os seus olhos. Releia estes versos. Eu torno a dizer, sempre que eu peço para você releia os versos, é para você dar um enfoque maior naquele trecho ali. Então, observe. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia. O ramo da esperança, eras a estrela. O eu lírico. O que é o eu lírico? Não estou lembrando. O eu lírico é a pessoa que fala no poema. Então, o eu lírico dirige-se ao filho usando uma figura de linguagem? Qual figura de linguagem será? Metáfora, antítese, metonímia, quais dessas será, né? Vamos lembrar as figuras de linguagem aí. E qual é o efeito de sentido produzido por essa escolha? Faz aí que eu te aguardo daqui. Voltei! Bora lá conferir? Fez aí? Tá tudo certo nesse caderno? Como é que tá a situação aí? Claro que tá, né? Caneta, lápis, borracha, acessórios e muita vontade, muita animação. Então vamos embora. Eu te pergunto, o eu lírico dirige-se ao filho. Ó como o eu lírico diz. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela, ó. Eras. É o verbo ser, no passado é. Então, o eu lírico usa o quê? Quando eu digo que alguma coisa é. Uma metáfora, isso mesmo. Você que respondeu metáfora aí no seu caderno, acertou. Porque, ó, a metáfora é eras na vida pomba predileta. E qual é o efeito que produz? A demonstração de carinho, né? Então, o efeito, ó, a pomba predileta significa a pomba preferida, né? Então, esse que é o efeito produzido. O filho que veio a morrer aos 3 meses inspirou-lhe o poema a expressão máxima de seus versos. Tão jovem ainda, Manuel Bandeira, uma das mais belas e sentidas nênias da poesia em língua portuguesa. Nela, pela força do sentimento sincero, o poeta atingiu, aos 20 anos, uma altura que, não igualada depois, permaneceu como um cimo isolado em toda a sua poesia. Nênia é um canto triste. Então, esse poema é um ícone da nossa literatura, porque ele é uma elegia, é um poema que fala desse sentimento. Atividade 3, vamos lá? Leia os trechos de poemas a seguir e escreva sobre a temática e características principais. Então, nesse momento, se você quiser já colocar aí a numeração, ó, poema 1, poema 2 e tal, já vai facilitando para você depois se organizar na resposta. Vou esperar. Foi? Vamos lá. Poema 1 é de Fagundes Varela, também romântico, e diz: correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da ventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é morto. Então, aqui também, ó, tem rima. Já observe isso também. Eu quero que você veja a temática. Qual é o tema de cada poeminha que eu estou projetando aqui para você?
Leia os trechos. Então, poema 2, do Miguel Torga. Na ribeira que secou, bebia o gado que eu tinha, quando chegava a noitinha. A voz das águas chamava e o rebanho que pastava, deixava os toujos e vinha. Repare que esse poema é outra temática. E também o que a gente já observa? Aquilo que a professora comentou há pouco, a questão das rimas. Ó. Vinha, tinha, noitinha. Chamava e pastava. Percebeu que aqui já aparecem rimas também. Vamos nos ater às características principais de cada poema. No poema 3, o que eu adoro em ti não é tua beleza. A beleza é em nós que ela existe. A beleza é um conceito e a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. Manuel Bandeira. O poema 4, de Fernando Pessoa, poeta, modernista, português, famosíssimo. Então, ó. Afastai nas janelas a cortina breve, que menos que a luz a vista só proscreve. Olhai o vasto campo como jaz luminoso sob o azul poderoso e limpo, e como aquece numa ardência leve que na vista se inscreve, já a noiva acordou. Então agora, o que você vai fazer? Você vai pensar sobre essas temáticas e responder aí no seu caderno. Eu volto em instantes conferir contigo.
Voltei. Fez aí? Tá tudo certinho? Deixa eu dar uma olhada. Tá certo. Eu te pedi para analisar os poemas. Então, olha aqui. O poema 1. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da ventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é amor. Qual é o tema? De que se trata? Tem rimas, não tem? Aí o poema 2. Na ribeira que secou, bebi o gado que eu tinha. Quando chegava a noitinha, a voz das águas chamava e o rebanho que pastava deixava os tojos e vinha. Já nota a diferença. Qual a mais gritante aqui, fora o tema? Que tem rimas. Aí no poema 3, de Manuel Bandeira, o que eu adoro em ti não é a beleza é em nós que ela existe. A beleza é um conceito, é beleza triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e incerteza. Já nota o quê? Presença de rimas também. E aqui no poema 4, do Fernando Pessoa, afastai nas janelas a cortina breve, que menos que a luz a vista só proscreve. Olhai o vasto campo como jaz luminoso, sob o azul poderoso, e limpo como aquece numa ardência leve, que na vista se inscreve, já a noiva acordou. Perceba, já aparecem também o quê? Rimas, poderoso, luminoso, proscreve, leve. Sintetizando a nossa resposta. O poema 1 é uma elegia, né? O tema é uma tristeza. O poema 2 é écogla, então um pequeno pastoral que apresenta, na maioria das vezes, um diálogo entre pastores. Então, ó, écogla. Esse 2, ó. Na ribeira que secou, bebi o gado que eu tinha. Quando chegava a noitinha, a voz das águas chamava e o rebanho que pastava deixava os tojos e vinhas. Isso é um exemplo, então, de écogla, tá? E o poema 3 é um madrigal, uma pequena composição que traz um pensamento delicado, terno, galante, que é do Manuel Bandeira. O poema 4, do Fernando Pessoa, é um epitalâmio. Então, é um tipo de poema recitado por ocasião de um casamento. Ó. Observe aqui, ó. Já a noiva acordou. Ó, tá falando de um tema de casamento, então por isso é um epitalâmio. Seguindo a nossa aula, vamos para, claro, soneto. De quem, de quem, de quem? Luiz Vaz de Camões. Então, um soneto... Ai, professora, não lembro o que é um soneto. Soneto é uma forma fixa, uma composição poética que tem uma estrutura padrão. Qual é essa estrutura? Ela tem 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Vamos aqui ler as 2 primeiras estrofes, portanto, chamaremos de quartetos, ok? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? A atividade 4 é sobre esse poema. E eu te pergunto assim, o tema, qual é a metáfora que está presente na primeira estrofe, e qual a figura de linguagem, aqui ó, na letra C, eu quero a figura de linguagem neste verso. Amor é um fogo que arde sem se ver. Faz aí que eu te aguardo daqui.
Voltei, conferi contigo. Vambora lá? Então, qual é o tema desse poema? O amor, né? Um tema clássico de sonetos em geral. Cite uma metáfora presente na primeira estrofe. Então, ó, retomando aqui a primeira estrofe, o primeiro quarteto com 4 versos. Amor é fogo, é ferida, é um contentamento. Então, essas metáforas aqui que aparecem na primeira estrofe, mas ao longo do poema tem mais. Qual é a figura de linguagem? Amor é um fogo que arde sem se ver. O que você observa? Amor é um fogo que arde sem se ver. Então há uma ideia contraditória. Essas ideias contraditórias formam um paradoxo, também chamado de oxímoro. O que é diferente o paradoxo da antítese, professora? Agora eu fiquei confuso. Na antítese é apenas o oposto, longe, perto, amor, ódio. No paradoxo, a diferença é a simultaneidade, como acontece aqui, ó, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo. Amor é um fogo que arde sem se ver. Se é um fogo, está ardendo, como é que você não está vendo? Faz aí uma experiência de paradoxo nessa casa. Fácil? Pega um copo d'água, põe um canudinho e tenta sorver a água pelo canudo e assobiar ao mesmo tempo. Vai dar certo? Não. Então isso é um paradoxo. Então, contextualizando, agora você tem na sua mente o que é o paradoxo, diferente. Agora, se eu tenho frio, quente, eu tenho o quê? Os opostos, daí eu tenho antítese. Luís de Camões foi um dos mais importantes sonetistas da literatura portuguesa. Então, o soneto, que é a forma fixa, que nós estamos aqui analisando, ele tem o quê? Vamos sintetizar. 2 quartetos e 2 tercetos. O que aprendemos? Analisamos o poema Cântico de Calvário, de Fagundes Varela, compreendemos um pouco mais sobre as formas fixas. Então, elegia, soneto, épigla, madrigal, epitalame. Identificamos figuras de linguagem, metáfora, antítese, paradoxo, dentre outros. Reconhecemos um soneto, uma forma fixa, 2 quartetos, 2 tercetos. E conhecemos outros poetas da literatura brasileira. Espero que vocês tenham gostado e até breve.